Bem, amigos da Rede Globo, estamos aqui para mais uma segunda-feira, mais um dia aqui com o nosso Terapia Express, mais uma oportunidade de estarmos juntos, de estarmos lutando aí pelo nosso amadurecimento, pelo nosso crescimento pessoal. A gente fica muito feliz, né, de estar seguindo firme com esse projeto. As pessoas trazem aqui muitas vezes para a gente um feedback dessas lives, ou chegou aí o Jonas. Elas estão entrando lá no nosso grupo do Telegram, aí fica o convite também para vocês. Tem sido momentos muito importantes aqui, muito legais. Então, para já dizer para vocês que é uma grande alegria da gente estar juntos, da gente estar aqui nesse nosso Terapia Express, aproveitando para mandar um convite aí pro pessoal entrar. Aos pouquinhos aí o pessoal vai entrando aqui conosco. Mas é isso aí, pessoal. Hoje eu vou falar de um tema. A gente tem até mesa aqui na mesa da sala. Hoje a Carol saiu para atender uma paciente emergência aí. E aí ela levou a Inês, então eu tô aqui na sala de casa, então tá com a mesinha, o negócio tá chique aqui. Mas queria dizer assim para vocês, né, que hoje a gente vai falar de um tema muito importante, um tema fundamental. Então a gente vai falar sobre eleições, não brincadeira, calma. Eu sei que ninguém mais aguenta ouvir falar nesse assunto. Mas a gente vai falar sobre um tema realmente muito importante. A gente está chamando aqui, a gente fez uma série, né, lidando com a carência, e a gente resolveu trazer um tema e agregar dentro dessa questão da carência afetiva, que é o tema da pornografia e da masturbação. Esse é um tema que às vezes não é tão fácil de falar, às vezes não é um tema que as pessoas ficam à vontade de entrar numa live, não é um tema que às vezes a gente se sente confortável de dar uma curtida. A gente sabe que de retorno, muitas vezes pra gente, pode ser que não seja exatamente o tema que de início trouxesse o maior retorno pra gente. Mas a gente sabe que é um tema que é fundamental falar e a gente está aqui para isso, para poder ajudar vocês da melhor forma. Eu não sei se vocês sabem, eu sou aluno do Miguel Soriani, que trata exatamente desse tema da pornografia e masturbação, é o grande nome, né, que trabalha com a terapia dessa questão da adição sexual aqui no Brasil, o grande nome que abriu um grande espaço para a gente. E, né, participei lá do Eros, que é um curso dele presencial, estou na especialização, inclusive a gente está tendo aula agora, mas, né, eu assisto depois porque a gente tem esse compromisso aqui com vocês. Mas por que eu tô dando essa introdução para vocês? Porque, para dizer para vocês que é um tema que eu estudo muito a sério, que eu levo muito a sério. Então, independentemente das pessoas que consigam estar aqui conosco, se você puder dar aquela convidada para estar aqui conosco, é interessante, porque às vezes o Instagram dá uma seguradinha quando a gente começa a falar algumas palavras, tipo pornografia, masturbação. E assim, é um tema que eu estudo bastante, tenho uma vivência realmente, né, passei por essa questão do vício e isso realmente afeta, sei o quanto isso afeta a nossa vida. E eu preciso hoje trazer para vocês uma base, né? Porque é a primeira vez que eu estou fazendo uma live sobre esse tema aqui. Então eu preciso trazer uma base, antes mesmo da gente entrar nessa questão da carência da afetiva e fazer esse link. Então eu preciso trazer uma base para vocês. Então o primeiro dado que eu queria trazer para vocês é um dado muito impressionante. Houve um levantamento que indica que 22 milhões de brasileiros assumem consumir pornografia. 22 milhões. 22 milhões é gente pra caramba. Se você for parar para pensar, a gente está falando de pessoas que assumem consumir. A gente nem está falando daquelas que não tiveram a coragem de assumir que consomem. E nem estamos dizendo daquela que não consome frequentemente, mas daquela que já teve contato.
Então, nós temos 22 milhões de brasileiros que assumem ter contato com a pornografia, que assumem consumir pornografia. Desses 22 milhões, então a gente vai estar falando de 22 milhões, a gente está falando de praticamente 10% da população brasileira. A gente está falando de 10% da população brasileira, nós estamos falando que a cada 10 pessoas que você convive, uma pessoa consome regularmente pornografia. Você já reparou para pensar no número gigantesco que é isso? A cada 22 milhões, a cada 10 pessoas, uma consome pornografia, assume consumir pornografia. Porque a gente tem 22 milhões e a gente for olhar... Isso, a gente... tenta essa questão, né? O Jonas está perguntando, mas será que esses indivíduos perguntados são apenas adultos? A gente não tem esse controle assim, depois eu posso pegar a pesquisa para dar uma olhadinha. Mas quando a gente vai olhar com clareza isso daí, cara, 22 milhões de uma população brasileira, 10%, que assume consumir pornografia, a gente está falando de um número extremamente elevado. E a gente está falando de uma questão que pode viciar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente está falando de uma questão que afeta a educação dos nossos filhos, que molda o nosso imaginário, que afeta a forma como nós nos relacionamos. Então, só para dar alguns exemplos, pensa num casamento. Por que será que muitas pessoas são insatisfeitas sexualmente? Será que não é exatamente porque elas estão tendo um parâmetro irreal do que é a sexualidade? Será que é porque eles não olham para aquele filme e acham que aquilo que eles têm que viver com a esposa deles, com o esposo deles, e por não viver daquele jeito, eles se sentem frustrados? Então, assim, a gente pode olhar de várias formas, de vários pontos, como a pornografia afeta a vida das pessoas. Mas antes eu queria dizer para vocês um pouquinho sobre como funciona o mecanismo do vício. É interessante você prestar atenção nisso. Todo vício, isso aqui não é só a pornografia. Todo vício, ele atua ali no nosso circuito de recompensa do nosso cérebro. Então, assim, você faz o uso de uma substância, você faz o uso de algum hábito, e esse hábito te dá prazer, ele produz dopamina, né? Ele libera dopamina. Dopamina é um neurotransmissor, ou seja, os neurônios eles não são grudadinhos um no outro, é como se houvesse um espacinho entre o outro. Quando eles vão se comunicar, essas substâncias elas são liberadas, essa substância chega no outro neurônio que ele abre o espaço para receber essa substância e assim vai sendo transmitida. Então a dopamina ela vai sendo passada de neurônio para neurônio e vai trazendo para nós essa sensação de prazer. O que acontece com os vícios? O vício geralmente é alguma coisa exterior que traz uma quantidade muito maior de dopamina para o seu organismo. E de certa forma, para o outro neurônio abrir a portinha para passar dopamina, numa segunda vez, uma segunda ocasião, não basta que tenhamos a mesma quantidade de dopamina, é preciso que nós tenhamos mais dopamina para poder abrir. Então, como que a gente pode dizer? A gente precisa sempre usar algo mais forte para que a gente possa ter aquela mesma quantidade de prazer. Não é o que a gente vê numa pessoa que usa drogas? Ela sempre acaba usando um pouquinho mais. Ela começa a usar uma droga. Ah, mas essa droga não faz tão mal. Mas logo ela não tem o mesmo prazer que ela tinha quando ela começou a usar. Logo ela começa a experimentar outras, começa a associar drogas. Ela começa a buscar outras formas de ter aquele mesmo prazer que ela tinha quando ela usou a primeira vez. É assim que funciona o mecanismo do vício. É assim que ele te prende, que ele te aprisiona. Então veja, você começa a usar qualquer coisa que te vicia. Você usou, gerou um tanto de prazer. Para você ter aquela mesma quantidade de prazer, você precisa usar mais vezes e usar em maior quantidade ou usar coisas diferentes para você ter um barato diferente, para você ter uma sensação diferente.
Esse é o mecanismo do vício. Tá? Então você vai ver que por isso que o cara que bebe, ele acaba sempre bebendo mais. O cara que está usando drogas, ele precisa usar doses maiores, precisa usar drogas diferentes. Exatamente esse mecanismo. Então depois a gente pode olhar e entender como isso se dá com a pornografia. Existem vários estudos, então existe um livro famoso que chama Your Brain on Porn, que é um biólogo, né, já até faleceu recentemente, chamado Gary Wilson. Ele escreveu esse livro falando sobre os efeitos da pornografia no cérebro. E ele vai dizer que acontece esse mesmo sistema que acontece com as outras drogas. Tanto que tem alguns grupos nos Estados Unidos que chamam o vício em pornografia de the new drug, a nova droga. E aí tem umas coisas que são interessantes a gente falar. Por que no nosso tempo de hoje o vício em pornografia ele aparece de uma forma diferente do que aconteceu lá atrás? Qual que é a diferença? Então vamos lá. Quando eu era moleque, a gente não tinha smartphone, como a gente está se falando aqui. A gente não tinha internet de alta velocidade e sem fio. Quando eu era mais novo, nem a internet assim, sem, né? A internet estava começando e a internet era discada e a internet era conectada. E você não tinha como levar um dispositivo para todo lado. Então, assim, qualquer tentativa sua de acessar algum material, algum conteúdo adulto, exigia um grande esforço. E é interessante você olhar isso porque você tinha que fazer muito esforço e você não tinha um tipo de material que você tem hoje. Hoje você tem um material rápido, ou seja, o vídeo chega em alta qualidade para você. Você tem luzes, movimento, som, e isso tudo associado ao prazer sexual, ele tem um alto potencial de vício. Então nós estamos aqui vendo luzes. Você não vê quando você começa a ver um Reels, você quer ver um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Você vai ver no TikTok, um atrás do outro, um atrás do outro. Você vai ver no Shorts do YouTube, um atrás do outro, um atrás do outro. A gente vê claramente que existe um potencial de vício ali muito grande. A imagem, som, e ali no caso, geralmente no Shorts ou no Reels é um pouco de humor, então aquele humor é um prazerzinho. A mesma coisa acontece quando você associa essas imagens, esses sons perto do seu rosto com o prazer sexual. Isso tem um potencial gigantesco de vício. Agora volta lá, quando eu era mais novo, eu estava falando para vocês. Você não tinha esse conteúdo. Você comprava uma revista, que às vezes você não tinha nem interação sexual, era uma mulher nua, ou às vezes você comprava até um material pornográfico realmente, mas você não tinha essa variedade, essa facilidade. Por quê? Para você comprar, você precisava ou se expor, ir numa banca lá e dar essa cara a tapa. Você podia ser pego, você estava lá comprando uma revista pornográfica, chegava uma pessoa que você conhecia e já era. Ou então você era menor de idade, você não podia comprar, você tinha que pedir para o adulto comprar para você, ou tinha que ir lá jogar um chavequinho no dono da banca. Então veja como você tinha um esforço grande, você tinha uma exposição para você conseguir um material que você ia ficar com aquele material adulto durante meses, porque você não tinha essa variedade. Hoje, em 1 hora, um jovenzinho consegue ver mais pornografia do que muitas pessoas que já, adultos do nosso tempo, imaginaram ver em toda a sua vida. Porque ele vai trocando. A gente vai ter casos que a gente estuda na especialização de pessoas que abriam mais de 50 abas no navegador. Eu nem sabia que podia abrir 50 abas no navegador, achei que tinha um limite. Mas o cara, hoje ele tem tanta disponibilidade de material, que ele não se iguala, o potencial de vício ficou gigantesco. Antes você tinha um grande esforço e um risco de tédio por ter que consumir o mesmo material sempre. Então veja bem, antes você via o mesmo material várias vezes, comprar era difícil, você tinha que se expor, você tinha que pedir para alguém, ou você ia alugar, o cara que ia lá numa locadora e entrar naquela salinha separado lá.
E guardar era difícil, porque tinha que guardar escondido dos seus pais em casa, você não, ou escondido da esposa, ninguém podia ver. Em geral era assim. Então, olha a quantidade de esforço que você tinha por uma certa quantidade de prazer menor do que as pessoas alcançam hoje, com o smartphone, com o tipo de imagem, com o tipo de som, com o tipo de interação. Hoje você tem na palma da sua mão uma variedade infinita, numa velocidade e numa qualidade de vídeo inimagináveis tempos atrás. Então imagina que todo jovenzinho já cresce com o celular na mão. Ele já cresce com esse material totalmente disponível, desde muito cedo. E aí a gente entra no ponto central aqui da nossa live. Era preciso dar essa introdução para você entender que quando a gente fala de vício e pornografia, a gente está falando realmente de um vício. E a gente está falando aqui que hoje a gente tem baixíssimo esforço. Você só precisa de um celular e você não precisa guardar o celular embaixo da cama, você não precisa ir escondido comprar, você só precisa de um celular na sua mão, você tem o tempo inteiro, você tem Wi-Fi na casa, você acessa em qualquer cômodo, você tem Wi-Fi no shopping, você tem Wi-Fi da escola, então você vê em qualquer lugar. E você tem uma facilidade de consumir esse material numa variedade tremenda. Logo, nós estamos criando uma geração de viciados. A gente já sabe que essa telinha já vicia. No próprio Instagram a gente já experimenta isso. Agora, existe uma coisa importantíssima para a gente olhar. Todo vício, ele é uma camada externa de um problema mais profundo. Isso vale para o vício em drogas, isso vale para o vício em álcool, isso vale para o vício em apostas e todos os tipos de vício sexual, do qual o vício pornografia é uma espécie deles. Essa camada externa é como se fosse aquilo que é a parte visível. Então a gente tem um vício, ele é sempre uma camada externa, é a parte que a gente vê, é a parte que fica aparente. Mas por baixo desse vício geralmente se escondem traumas, medos, angústias, frustrações, sentimento de impotência diante da vida. Então é algo que eu não consigo, que eu não dou conta, que eu não consigo fazer, algo que me falta. E eu tento, com o vício, aliviar essa tensão interior, diminuir a minha dor, diminuir a minha angústia. Eu tento, com esse vício, suprir aquilo que me falta, buscando que nesse momento de prazer eu sinta um alívio. Então é importante a gente entender que o vício ele é sempre uma camada externa de um problema mais profundo. Como é que a gente repara nisso? Pensa num drogado que precisa se internar numa clínica. O drogado se interna numa clínica para fazer sua reabilitação e ele passa um tempo lá que é o suficiente para o seu cérebro desintoxicar, para o seu organismo ser desintoxicado da droga e o cérebro dele, o cérebro ele conta com uma plasticidade neuronal, né? Ele voltar meio que pro normal. Mas muitas vezes o que acontece, mesmo fisiologicamente ele estando ali curado, digamos assim, quando ele volta para o dia a dia dele, aquela camada mais profunda, que não é aparente, se ela não foi trabalhada, ela vai continuar ali cutucando ele. As frustrações, a incapacidade de lidar com os conflitos, os traumas, os medos, a ansiedade, a angústia, o estresse, a inabilidade social, tudo isso vai ficar ali dentro dele borbulhando. Qual que é a tendência? Voltar para o vício ou arrumar um novo vício. Por quê? Porque aquilo ali é aquele vício é só uma camada externa. Resolver só a camada externa não resolve o problema do vício. Então, assim, nem todo mundo que consome pornografia vai se tornar um viciado no nível mais profundo. Mas pode ter sua vida muito limitada, mesmo assim. Agora, você não sabe se você é ou não esse cara, até você chegar lá. É aquela coisa, limite, a gente só sabe que passou depois que passou. A gente nunca sabe o nosso limite até que a gente ultrapasse ele. Quando a gente ultrapassa o nosso limite, é aí que a gente descobre. Então, você entende que esse é algo extremamente perigoso? E com que idade que a maioria das pessoas começa a usar esse tipo de
conteúdo, adolescência. Então hoje você já tinha, na minha época, já tinha aquelas aulinhas de educação sexual e fala que a masturbação é um negócio que te ajuda no autoconhecimento, tem que conhecer o seu corpo, aí é assim, assado. Agora imagine você tendo essa aula e o jovem tendo a opção de acessar o celular e conferir. O jovem podendo pegar o celular e conferir tudo aquilo que o professor falou. Então, fora que já é a idade da curiosidade, a idade que um amiguinho um conta pro outro, já começa a borbulhar os hormônios. Então, a maioria das pessoas começa a consumir. Então, eu coloquei o caso da Billie Eilish, que é uma cantora famosa e americana, que começou a consumir pornografia com 11 anos de idade. Uma menina começou a consumir pornografia com 11 anos de idade. Você há de convir comigo que essa fase, que se começa geralmente com o consumo de pornografia, é a hora que estão gritando os nossos conflitos interiores. Você não está formado afetivamente direito, você está aprendendo a lidar com seus conflitos, você está aprendendo a superar desafios, você está passando por dramas ali na escola. Será que eu sou feio? Será que não gosta de mim? Será que... Você começa a passar por tantos e tantos dramas. E de repente você coloca uma camada, que é o uso da pornografia na masturbação, numa área que é para onde explode simbolicamente todos os nossos problemas, cara, da sexualidade. Veja só como que isso é perigoso. Veja só como isso é problemático. Então a gente vai formando a nossa afetividade com a pornografia em volta. Imagina a tragédia. Eu falo assim, daqui a 10 anos, cara, que você vai ter esses 22 milhões vai virar 44, 50 milhões. A quantidade de pessoas consumindo pornografia está aumentando cada vez mais. Daqui a pouco a gente vai ter problemas que a gente nem vai saber por que a gente tem. E a gente nem vai ligar na pornografia. E é importante a gente olhar que ele é um vício infantilizante. Ele é um vício infantilizante. Por quê? O que é a maturidade? Aparece um conflito, eu enfrento, eu venço, eu ponho minhas armas para vencer. O que é a pessoa que usa pornografia? Entrou uma frustração, ela vai descontar no vício. Brigou com a esposa, vai descontar no vício. A esposa é aquela esposa castradora, que não deixa o cara tomar uma decisão, vai lá pro vício. A pessoa vai formando a afetividade dela sempre em fugir dos problemas através da pornografia e da masturbação. Muitas vezes inconsciente. O cara tá lá estressado no carro, voltando, trabalho e tal, chateadão com o chefe dele, toma uma maior bronca, tá? Nossa, tá com medo de perder o emprego, tá? Daqui a pouco lembrou uma imagem. E aí parece que é a melhor receita para ele, para sair daquele problema, ele nem vai pensar dessa forma, ele só vai falar, nossa, que se dane, minha vida tá uma merda, eu vou lá, vou usar, entendeu? É assim que funciona esse mecanismo. Então o que seria a maturidade afetiva? É você amar, você servir, você se doar, você vencer os conflitos, os desafios, você aprender a lidar com seus conflitos. E o vício da pornografia, ele te puxa exatamente na direção contrária. Ele te infantiliza, ele te joga para baixo, ele te prende no mundo infantil. Por mais que o conteúdo seja adulto, mas ele te prende no mundo infantil. Por que é o mundo infantil? Eu tô chorando, minha mãe me dá uma chupeta, eu começo a chupar aquela chupeta. Isso passa. Alivia, a criança para de chorar. O que é o adulto que é viciado em pornografia e masturbação? Sempre que acontece um problema, ele pega a sua chupeta. Qual que é a sua chupeta? A pornografia. Por isso que eu falo que o vício em pornografia e masturbação é um vício infantilizante. Por mais irônico que isso pareça, por mais paradoxal que isso pareça. E por que a gente então fala da carência afetiva e linka isso com o vício da pornografia e masturbação? O que é o carente? O carente ele só quer receber. Ele precisa de validação. Ele precisa daquela chupetinha todo o tempo, que alguém ofereça uma chupetinha para ele a todo tempo. E quando ele não encontra essa chupetinha, ele vai buscar no vício. Ele vai buscar no vício. E cada vez mais cresce o número, eu falo de meninas que estão usando exatamente por isso também. Não se sente amada, não se sente querida, aprendeu na escola que ali era uma forma de se conhecer e ela começa a usar aquilo para aprender a lidar com os conflitos dela.
Então, se a gente quer falar de pessoas maduras, a gente precisa também conversar sobre isso. A gente poderia abordar esse tema sobre várias nuances, e a gente vai voltar nisso, porque tem muitos pontos. Mas o que eu quero que você entenda hoje é... Tô balançando muito a mesa, né? O pessoal vai ter trabalho para editar o vídeo. O que eu quero que você entenda é exatamente isso. Que esse vício, ele tá te fazendo... Ele tá te mantendo no mundo infantil. Ele tá te mantendo ali no mundinho de Peter Pan. Você não cresce porque você é viciado. E eu conheço de crianças de 40, 50 anos viciados. E sabe como você percebe que o cara realmente é viciado? Porque o cara tá tão preso que o cara tá capaz de perder emprego, perder a própria prestígio, porque se expõe em situações ridículas por causa de sexo. Por quê? Porque é uma mente alimentada com imagens e com mundos que não são reais. Então, pensa num cara que às vezes passa por um assédio. Não estou nem falando de um cara que abusou de alguém, mas um cara que passa por um assédio, fazer um comentário, alguma coisa. O cara vê vídeos lá e vê alguém, o cara só foi visitar a casa da moça, a moça deu um sorriso, papum, estão lá tendo uma relação. O cara vai vendo vídeos desses todos os dias. Quando o cara chega lá no trabalho, a moça dá um sorrisinho, ele acha, tá acontecendo. É igual. E não era, a moça só foi simpática. E daqui a pouco o cara se expõe numa posição ridícula. Por quê? Porque você está vendo como que o vício, ele te transforma numa criança, num cachorrinho, que viu uma bolinha quicando, precisa correr atrás. Uma criança vê um doce, ela precisa, eu quero, mamãe, eu quero. Quando é criança que você não pode passar em frente a ReHap, quando você está passando em frente a ReHap, você começa a distrair seu filho, começa a falar, olha ali, olha que tal coisa, passou a ReHap e volta ao normal. Né? Por quê? Porque você não quer, você sabe que senão você não vai conseguir sair dali, porque você não vai convencer uma criança que você não pode comprar o brinquedo aquele dia. Então você veja bem, a pessoa que está presa no mundo do vício, da pornografia e da masturbação, ela é essa criança. Ela é essa criança. Ela está presa no mundo infantil. E mais uma vez eu digo para vocês, eu estou aqui para te ajudar a crescer. Talvez você não tenha um vício. Talvez você esteja aqui assistindo, mas você tem um marido, você tem um filho. E é importante que você conheça. É importante que você saiba disso. É importante, se você é mãe, que você saiba que isso... É importante você ter esse conhecimento para você educar seu filho. É importante que a gente conheça esse problema, porque é um problema que cada vez mais está presente na vida das pessoas. E cada vez mais a gente vai ver, e a gente já vê isso aí, de pessoas que não sabem lidar com as contrariedades, que elas piram quando lidam com a contrariedade. Porque foi uma geração que foi anestesiada pelo vício sexual, pelo prazer sexual. E é uma geração que não sabe se divertir, porque tudo é tédio para ela. Porque nada vai oferecer a dopamina que ela precisa, que ela já recebe através de um vídeo, através de uma tela. Então, realmente, como a Carol colocou, compartilhe esse conteúdo. E ele é só o primeiro, tá? A gente vai voltar a falar desse tema aqui, porque a gente pode abordar ele sobre vários prismas, tá bom? E a gente precisa falar sobre isso. Tão importante quanto falar sobre política nessas próximas semanas, é importante a gente falar sobre isso, porque isso também vai impactar as próximas gerações. Tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima semana, pessoal. Quem está no grupo do Telegram é privilegiado, vai receber amanhã um exercício, tá? Para que a gente possa continuar crescendo. Se você não está no grupo do Telegram, eu vou botar o link para você ali depois nos stories. Serão todos muito bem-vindos. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.